Olá, tudo na paz contigo? Espero que você esteja bem, tranquilo, tranquila. E hoje o assunto aqui é extremamente atual. Bom, na verdade, tudo que a gente tenta trazer aqui são coisas atuais que se aplicam, né, ao nosso momento existencial de agora, aquilo que tem valor. Mas quando a gente está pensando no presente, a gente está vendo tanta coisa acontecendo no planeta, né? Tantas transformações, essa transição planetária que finalmente sai das páginas da literatura e a gente está vendo, olha como nunca tão bem aplicada na prática. E como toda transição, né, você tem o lado catártico, né, a asepsia. Então você vê todas as limpezas sendo acontecendo por aí, né? Tanta coisa vindo à tona, tanta coisa que nos incomoda nos outros, em nós, no mundo, no macro, no micro. Isso faz parte também de uma limpeza. Só que muitas vezes a gente fica muito sintonizado, muito impressionado apenas com este lado. E a gente se pergunta, uai, mas e o outro lado? A coisa não está evoluindo, não está acontecendo, né? As coisas boas, né? O que está vindo, quando que isso vai vir? E a questão desse vídeo aqui é mostrar que isso já está acontecendo se a gente prestar atenção. E olha, de uma forma até exponencial, se a gente prestar atenção. A grande coisa aqui é que a natureza não dá saltos no seu processo evolutivo. É que nem a gente, né? Às vezes a gente está vivendo o nosso dia a dia, a gente não vê como a gente está se transformando. Muitas vezes precisa de um parente que nos vê num dia, fica lá 5 meses sem ver a gente, aí na hora que ele vê, fala, nossa, como você mudou. Só que para você não mudou, porque a mudança está sendo tão devagar que você não está percebendo. Mas às vezes quem vê de fora ou tem um olhar mais clínico, mais apurado da coisa, né, que avalia de uma outra maneira, fala, não, olha, mudou isso, mudou isso, mudou. Nossa, e de fato mudou. Né? Você não está percebendo os quilinhos que você está ganhando, mas aposto que se for para uma balança que mede, ela vai te mostrar, nossa, mudou. Mudou sim, tá mudando, essa quarentena tá mudando sim. E, enfim, a mesma coisa acontece com a gente. Volto a dizer, né? Aquela coisa, a nossa mente ela é muito mais impressionável pelo negativo. Aquilo que é negativo, aquilo que ameaça, porque a mente é um grande mecanismo de defesa do ego. Então, tudo aquilo que pode ameaçar o teu ego, a tua noção de eu, a mente já fica alerta, já amplia aquilo, já faz um alarme. Para quê? Para você estar preparado, preparada para se defender daquilo. Isso é um mecanismo de defesa, de instinto, sobrevivência. A gente não percebe que às vezes que muito do alarde que a gente faz dentro de mim sobre os processos do planeta, né, que eu faço dentro de mim, são na verdade mecanismos de um instinto de sobrevivência animal primitivo meu. Não que eu não possa ter o meu lado crítico, questionador, a gente deve ter esse lado questionador sobre os eventos que nos cercam, com certeza. Mas a partir do momento que isso começa a me autodestruir, eu estou num excesso disso. Eu perdi um pouco a mão. Né? Então eu deixo aquilo me consumir. O bicho já está pegando lá fora, eu deixo pegar aqui dentro. Mas enfim, não é sobre isso o vídeo. Vamos falar de um outro lado positivo. A gente está falando que a natureza não dá saltos, né, nos processos evolutivos. E um dos momentos que fazem, ou uma das questões que fazem com que a gente perceba essa evolução, inclusive de consciência mesmo, de expansão coletiva da consciência, a gente pode pegar um exemplo muito simples, que é a tecnologia. Cara, olha isso, que interessante isso, que interessante. Eu estava conversando com meu professor de Kung Fu, ele já é meu professor há mais de 15 anos. Claro que ele não está dando aula na academia, a academia está fechada por conta da quarentena e tal, e a gente estava falando, olha, isso é muito precioso, né? Isso faz um bem danado pra gente, e eu sou desses, eu acho que exercício físico é tudo, assim, não é tudo, mas, por exemplo, eu não acredito que só meditação, só reza, não, você precisa ter um equilíbrio em tudo. E exercício físico é fundamental. E a gente estava ali dialogando, falando, olha, como que a gente poderia levar isso para mais pessoas, ainda mais nesse período, né? A academia está fechada. E como é
Como é que faz? E a gente tava bolando, falando, e se a gente de repente oferecesse isso remotamente, né, pela internet, pelo Zoom, a gente dá um jeito de bolar uma forma de treinamento, faz uma anamnese, enfim, para a gente estar junto, se movimentando no físico e tal, né? E durante um momento muito pequeno, alguém comentou assim, mas poxa, né, quando voltar ao normal vai ser mais legal, né? Parece que deu uma... tá impedindo a expansão da coisa. Mas logo em seguida já veio uma compreensão mútua de que na verdade é o contrário, né? Primeiro que esse negócio de voltar ao normal não vai ter no voltar ao normal. Mas alguém lembrou, a gente lembrou, tava com o meu professor ali, a gente lembrou dos antigos mestres, né? Indo lá da tradição da China, do Kung Fu, dos mosteiros e dos grandes mestres do Oriente, da China, da Índia, do Tibete, de vários outros lugares ali. A gente se lembrou que no passado tinha muito a questão do mestre, o mestre verdadeiro. Às vezes ele estava em algum lugar, mas ele mandava a irradiação do ensinamento para as pessoas que estavam em sintonia, para aqueles que eram os iniciados. Isso acontecia mesmo, né? Às vezes estava lá o guru meditando na caverna, mas ao mesmo tempo que ele estava meditando na caverna, ele estava nutrindo psiquicamente a psicosfera do planeta. Ele estava enviando vibrações positivas, vibrações de sabedoria e de luz. E os discípulos sabiam que se eles se elevassem e se sintonizassem, eles captavam aquilo de alguma forma. Essa era uma das transmissões que tinha nas relações de mestre e discípulo no Oriente. E isso é verdade, isso é histórico, isso tinha. Até no nível mais básico, né, de você simplesmente captar a vibração e aquilo te ajudar no seu processo interior, quanto casos mais objetivos mesmo, de telepatia mesmo, sabe? De transmissão mesmo, de estímulo energético, mas com uma informação. E às vezes até informação visual, como uma televisão, uma visão remota, né? Você manda imagem e às vezes por um momento ali de clarividência, você capta aquela imagem. E você tem toda a questão que os antigos yogis sabiam, que, por exemplo, quando eles falavam do akasha, né, os arquivos akáshicos, o que são os arquivos akáshicos? Muita gente fala, é uma biblioteca. Não é uma biblioteca assim que nem você tem aqui. Porque, na verdade, isso é não material e não local, por assim dizer. Porque fala muito mais ao nível da consciência. Os yogis falam que ao redor do planeta, ali na psicosfera do planeta, na atmosfera psíquica, naquele material a faixa etérica, do éter como quinto elemento, né? Tudo aquilo que a gente vibra, todo o pensamento que a gente tem, a gente impressiona e fica impregnado, vibrando, meio que armazenado, né, nesse campo etérico, nesse akasha. Por isso que são os arquivos, porque se você sintoniza, você acessa os pensamentos de Jesus. A vibração que Jesus deixou no mundo continua aqui em algum lugar, aqui acessível, no planeta. Se você acessa, se você sintoniza, você capta, porque é uma informação que está aqui. Eles entenderam isso. E olha que interessante, né? Quando hoje em dia se fala assim, olha, não tem como você dar aula na sua academia, você vai ter que dar aula pelo Zoom, você vai ter que ligar a sua internet e vai ter que dar aula para uma outra pessoa que está lá em outro lugar do mundo, outro lugar, o cara está em outro país e 30 pessoas ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso lembra um pouco o mestre da caverna lá que estava mandando o estímulo para a galera. Quando você fala de um vídeo de YouTube, olha, é não local e transcende o tempo, não só o espaço. Porque isso que está sendo gravado aqui vai chegar para o cara lá do Japão, na mesma hora que chegar para o cara do Brasil, independente de tempo. Então eu estou falando isso aqui num determinado dia, num determinado horário. Mas você não precisa estar nesse exato dia, nesse exato horário, para acessar, para se conectar com isso que eu estou passando aqui. E aí, a gente falando isso, né, sobre a aula de Kung Fu, de dar a distância, que lembrava esses velhos mestres e a coisa toda. E aí eu me lembrei de um
de um monge tibetano que eu conheci no passado, na época que eu estava fazendo o livro do 3 anos, 3 meses, 3 dias, que ele falou uma coisa que na época eu não entendi, mas que depois agora que eu comecei a sacar melhor. Ele falou assim, ó, a tecnologia imita o espírito. A tecnologia imita o espírito. A consciência, o ser espiritual é a grande matriz da coisa toda. Tudo que a gente vai desenvolvendo são meios, né, para que a vida objetiva, por assim dizer, se alinhe às nossas capacidades totais. Então, por exemplo, quando você fala de Google hoje em dia, o que é o Google hoje em dia? Que todos os arquivos estão todos depositados lá, basta você colocar a palavra, sintonizar com o assunto que você quer, que você acessa aquele manancial. O Google é uma espécie de um grande arquivo acástico da internet, acessível ao mundo material, né? Quando você fala em Wi-Fi, cara, é aí que tá. É que a gente não valoriza os nossos progressos. A gente não vê essas coisas como a gente vê as desgraças, né? A gente valoriza muito as desgraças. Mas, cara, pensa bem. O que é uma internet sem fio? Na moral, eu lembro quando não existia internet sem fio e eu li uma reportagem de alguém falando dessa possibilidade, né? E eu falei, cara, nossa, que louco, imagina, né? Você ter na época não era nem celular, era um notebook. Imagina você ter um notebook que em qualquer lugar que você vai, você não precisa estar na sua casa com o fio conectado. Qualquer lugar que você vai, você pode entrar na internet e falar, cara, que louco, nossa, isso ia ser muito avançado, nossa, imagina se um dia isso acontecer, né? E hoje em dia, tipo, todo mundo tem, quase, praticamente, né? Claro, tem as questões sociais todas, mas acho que você está entendendo o ponto. E hoje você tem isso no celular. Você tem um aparelhinho que é onde você leva, cara. E ainda que não tenha o Wi-Fi, tem o 3G, tem o 4G, você sabe? Então, em qualquer lugar você está conectado. Isso é muito coisa do mundo espiritual. Inclusive, se eu não me engano, se eu não estou muito enganado, e posso estar porque eu não consultei, me veio agora a ideia, e se eu tiver, alguém coloca a referência aqui, enfim. Mas eu acho que o próprio André Luiz, nas obras do Chico Xavier, falava de alguma coisa, de algum dispositivo que os habitantes lá do nosso lar, lá no plano espiritual, tinham, que eles andavam também para o lado e para o outro, que ali tinha uma possibilidade de acessos muito grande. E, cara, quando lançou o WhatsApp, por exemplo, aquela sensação de você estar o tempo todo conectado com todo mundo. Você quer mandar uma mensagem, você intencionou uma mensagem lá para o fulano que está na China, você já entrou em contato, ele já se conecta. Meu, isso me lembra muito o plano espiritual. Porque no plano espiritual, essa sensação de estar conectado com todo mundo o tempo todo, porque é o tempo todo, né? Você está com o WhatsApp ali, você está o tempo todo conectado. Isso é muito do plano espiritual. No plano espiritual, claro que você não vai precisar de um celular, mas a sua percepção de consciência, a frequência que aquilo funciona, você já se sente conectado com quem está vibrando em uníssono contigo. Pode ser que o cara esteja lá em Sirius, mas existe essa conexão e você às vezes manda uma mensagem, como você manda às vezes um vídeo, uma foto, que você, quero mandar esse pôr do sol aqui. Você tira uma foto, manda para a pessoa na China. No plano espiritual, é a sua alma, por ideoplastia, você, né, uma paisagem, uma coisa, uma energia que você tem dentro de você, você pensa naquela, você consegue enviar. O que é internet? A gente está falando de internet, de Wi-Fi. O Wi-Fi é muito parecido com a mediunidade. Mas muito parecido com a mediunidade. Você precisa de uma senha, ou seja, uma sintonia. Você precisa de um aparelho, uma pineal, ou você se elevar numa frequência consciencial. Olha que interessante, quando a gente fala de nuvem, né, de baixar dados da nuvem, né, tem lá dados na nuvem, aí você baixa para o seu aparelho, você põe lá uma senha, acessa lá um arquivo e ele baixa os arquivos todos ali no seu dispositivo. Que, aliás, né,
Antes você tinha que ter bibliotecas imensas com volumes de papel para você ter informação. Hoje em dia você tem tudo aqui na palma da mão, sem gastar papel, sem gastar nada. Isso é muito plano espiritual, cara. Você lê, você obtém informação a partir da luz, porque é um quadradinho que emite luz e você vê as letras ali. É isso que é um celular. Um tablet, um Kindle, sei lá o que é. Mas a nuvem, né, que é você salvar coisas na nuvem. Isso é muito arquivos acásticos. E outra coisa, é muito mediunidade desse momento planetário, porque a mediunidade ela vai também se adaptando às transformações das possibilidades do desenvolvimento humano, né? Até orgânico, enfim, é muito complexo isso. Mas, por exemplo, tem muita gente, muitos jovens, inclusive, atualmente, que tem uma mediunidade que não é apenas aquela mediunidade de você ver o espírito, você psicografar, mas é aquela mediunidade de você acessar campos. Tem gente que eu vou estar falando e que não vai estar entendendo nada do que eu estou falando, mas tem muita gente, eu tenho certeza, que vai estar ouvindo o que eu estou falando e vai falar, cara, eu saquei o que você está falando, eu sei o que você está falando, eu vivo isso que você está falando. De acessar campos, de acessar dimensões, de energias, não apenas uma entidade espiritual, mas o campo, a dimensão em que aquilo está sendo habitado, e naquele campo, naquela faixa vibratória, tem não apenas as consciências espirituais, mas todo o conjunto de energia e informação partilhado por aquelas consciências que comungam naquela faixa. Então é a mediunidade não mais apenas do telefone que toca de lá para cá, mas daquele que o meu espírito se eleva para receber de lá. E quando eu me conecto, meio que por uma, vamos dizer assim, uma osmose espiritual, aquilo meio que baixa, faz o download, entre aspas, né? E quem nunca elevou-se internamente, em silêncio, numa meditação, e de repente voltou com compreensões grandiosas, que vieram assim em milésimos de segundo, grandes blocos de ideias, que vieram de algum lugar, mas que tem uma consistência, uma profundidade, que você fala, meu Deus, de onde é que veio? Essa comunhão de faixas, isso está acontecendo muito hoje em dia, muitas vezes inconscientemente. A pessoa não sabe o que está rolando no processo. A coisa vem, a pessoa fala, da minha mente, é isso, tá? Mas quem estuda essas coisas, quem estuda a mediunidade, sabe o que está acontecendo. Né? Yuri, mas o telefone só toca de lá para cá. Calma lá. Mas o Chico falou que o telefone só toca do plano espiritual para cá. É porque o Chico também não era bobo, né? Se o Chico chegasse e falasse para o pessoal, galera, eu consigo sim me comunicar com quem eu quiser, já não deixava o Chico em paz do jeito que era. Imagina se ele falasse, de fato, às vezes dá pra gente se conectar assim com quem a gente quiser lá. Nossa, aí que não ia deixar o Chico em paz. Era até uma forma dele se preservar. Falando, os caras têm que escolher quem é que vem, não é comigo, não adianta me pressionar, não adianta me criar uma expectativa, me chantagear, me encher o saco. Não, eles que decidem, né? Mas nos bastidores, o Chico também sabia que tem como a gente se elevar. Quando o meu pai foi lá pro Chico, que é década de 70, não lembro quando, o Chico comentou com ele, falou, olha, a sua mediunidade, ela não é essa mediunidade comum que a gente tem muito nesse momento do planeta. Vai ter mais no futuro. Que não é essa mediunidade do espírito que vem lá de cima e se adequa ao nosso padrão e a gente percebe o espírito aqui. É aquela mediunidade do telefone que toca daqui para lá. Você que se eleva. Você se eleva e você acessa o campo, você acessa a faixa de vibração e dali você absorve, você capta, você se nutre daquilo. Então a gente está entrando de fato numa fase que é a fase da elevação da consciência. Não é mais o anjo da guarda que tem que sair lá da dimensão celestial dele, se tornar completamente denso e a gente conseguir perceber ele aqui ainda malemar, né? Que é aquela coisa da salvação externa, né? Algo de fora de mim tem que acontecer para
eu tenha um alento de elevação. Pelo contrário, a gente está nessa fase também muito do apelo do autoconhecimento. O autoconhecimento é vital para esse início de era. O silêncio interno, a comunhão com a inteireza da vida, através da meditação, por exemplo. Quando eu faço isso, eu me elevo. Isso não é presunção, não. Isso é um fenômeno simples. Quando eu me aquieto, eu busco repousar na natureza inata divina que existe aqui dentro, que é amor, que é alegria. Claro que depois entra o nosso ego e complica tudo, mas existe isso dentro da gente, essa chama divina. Quando eu silencio e deixo isso aflorar, a minha alma se eleva, a minha frequência se eleva. E aí eu capto, tenho acesso a tudo isso. E o próprio Chico tinha. Mas é claro que quando você vai ter um trabalho público, você não fala qualquer coisa para o público. Porque o tanto de gente que vem querendo explorar e querendo um monte de coisa, você tem que ter um pé atrás. Então, com certeza, né? Era até legal no contexto do Chico, ele falando, não, ó, o telefone toca de lá para cá. Não sou eu que escolho a carta, não vem pedir para mim. Deixa que eles tragam espontaneamente. Mas aposto também que se o Chico quisesse se elevar e contactar alguém de lá, haveria essa possibilidade. Não que fosse uma coisa fácil, uma coisa... Mas enfim, mas você está entendendo como que essas coisas todas estão se aproximando da nossa vida aqui? A gente não está nem tendo que precisar mais desencarnar para viver certas coisas que antes só existiam lá no plano espiritual. Noção de tempo. Você já percebeu que a nossa noção de tempo está muito diferente do que 20 anos atrás? É completamente. Não é um saudosismo. Não, está diferente. A percepção de tempo. Antes eu lembro que 20 minutos era um baita tempo que dava para fazer muita coisa. Hoje, 2 dias passam assim. A percepção, não é que o tempo está mudando, mas a percepção. E por que a percepção do tempo está mudando? Porque a nossa frequência está diferente. Por isso que vão falar que no plano espiritual o tempo é diferente. Porque existem muitas faixas de vibração no plano espiritual. Em cada frequência você percebe esse eterno agora de uma forma diferente. Às vezes ele passa mais rápido, passa mais devagar. Por exemplo, esse negócio de perceber o tempo passar mais rápido não necessariamente é uma coisa ruim. Pode ser sinal? Pode ser. Estou divagando. Mas pode ser sinal de que alguma coisa está melhorando, inclusive. Por quê? Porque você se lembra de quando aconteceu alguma coisa chata com você? Você estava na escola e você tinha uma aula que você não gostava. Essa aula não demorava milênios para passar. Parecia que aqueles 40 minutos eram 20 anos. Não passar por nada, mas por nada aquela aula passa. Então, quando a gente está numa vibração, né, mais contrita, mais complicada, parece que o tempo ele se arrasta, é difícil, ele não passa, está doído, não passa. Mas quando a gente está numa coisa que nos expande mais, uma frequência mais alta, uma aula mais legal, não parece que passa mais rápido? Então, talvez sim, você esteja vendo muita coisa complicada acontecendo no mundo e que é natural. É momento de limpeza, de cura. Tá? É uma purgação planetária. É uma limpeza, tipo você vomitar para limpar o estômago. É chato, vai vir um monte de coisa feia, vai sair. Mas é para sair, é para limpar. Calma, a gente sabe, pelo menos na teoria, que o processo é assim. Mas ao mesmo tempo que a gente está vendo muita coisa complicada lá fora, o tempo passa mais rápido. Será que a nossa frequência também não está mais rápida? Apesar de ver tanta coisa estranha acontecendo, mas será que a nossa percepção... Por quê? Porque é a consciência se expandindo. A tecnologia ela está prefaciando possibilidades que a gente tem como desenvolver por uma questão inata nossa. É que não dá para todo mundo, sei lá, do dia para a noite desenvolver, sei lá, telepatia. Porque se todo mundo desenvolve telepatia do dia para a noite sem nenhum processo, o povo fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não sabe administrar.
Aí você tem a tecnologia. A tecnologia, do jeito, no nível que está, já é uma expressão da expansão coletiva da consciência. No sentido da consciência perceber ou antever o que é possível para ela. Ah, Yuri, você está dizendo então que no futuro, um dia, todo mundo vai ter telepatia? Não, eu não estou falando de futuro. Eu estou falando que no agora, muitas pessoas já estão com a consciência expandida a ponto de viver lapsos de telepatia, de comunicação remota mental no seu dia a dia. E, cara, eu não estou falando nada muito longe, não. Quem é que não está experimentando, às vezes, até um aumento, né, nessas trocas de, eu estou pensando na pessoa, a pessoa me liga, ou a pessoa me manda mensagem, eu estou sentindo isso, a coisa acontece, estou com uma sensação assim. É isso. A tecnologia vem tornar mais objetivo e material algo que expressa uma potência subjetiva e espiritual. Ela vem fazer uma ponte, uma transição também para essas potencialidades. Não significa que no futuro não vai ter celular, não é isso. Mas até nisso eu quero que você preste atenção no seguinte: quanto mais a tecnologia evolui, menos materializada ou material ela fica. Exemplo, pega uma TV de 20 anos atrás. O que era uma TV de 20 anos atrás? Era um trambolho. Era um negócio gigante que ocupava o rack inteiro, um negócio grande. E ela fazia pouca coisa, ela tinha pouco alcance tecnológico. Mas agora que a tecnologia está avançando, o que antes era uma caixona, ocupava muito espaço, ou seja, tinha muita matéria, hoje é super fininho, é pouquíssima matéria. E quanto menos matéria, mais possibilidade, mais tecnologia, mais coisa aquilo faz. A ponto de hoje você ter um aparelhinho desse tamanho que é o seu celular, tudo, você tem TV, você tem internet, você assiste filme, você paga conta. E é pouca matéria. Há 50 anos atrás, o quanto de matéria você tinha que ter para realizar tudo isso? Para pagar uma conta, para assistir um filme, para se conectar com um cara que mora no Japão. O tanto de movimento de ação no mundo material. Você tem que ir na agência, a agência tem um caixa gigante, um computador, o negócio eletrônico, e você tem que se deslocar muito, você tem que arrastar seu corpo daqui até lá, e tem todo esse dispêndio de energia para pagar uma conta. Hoje você paga uma conta assim, ó. Paguei. Você pega seu celular, você escaneia o código de barra, pagou. Você não precisa mais gastar aquela energia física que você precisava ir para o trânsito, ir para a muvuca, ir fila do banco, e blá, 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 aquele negócio. Hoje essa energia você pode usar, direcionar para outra coisa. Coisas mais evolutivas. A TV, por exemplo. O alcance. Antes, você tinha aquele trambolho que não pegava direito, era bombril na ponta da antena, aquele negócio todo. E você era submetido à programação que as mídias escolhiam. Hoje não, você assiste aquilo que você escolhe. Em outras palavras, aquilo que você sintoniza. Você sintoniza com o que você quiser. E o que você quiser sintonizar, você vai encontrar conteúdo. Se você quiser assistir um pato de bermuda amarela, você põe no Google, põe na TV, vai aparecer alguma coisa. Tudo é possível, quase, nesse sentido, né? Se é possível ser imaginado, você é capaz de que você encontre. Isso é muito plano espiritual, no sentido de assim, a gente não fala que no plano espiritual a gente vai para dimensões ou para lugares em que a gente está sintonizado com os interesses, com a vibração daquela galera. Pega as comunidades virtuais, os grupos do Facebook, não sei porque eu não uso mais Facebook, mas enfim, os grupos do Facebook, do Orkut na época, lembra, né? Esses grupos aqui, sei lá, de WhatsApp, né? Você entra em qualquer grupo, obrigado, claro, né? Às vezes vê aqueles grupos de família, umas coisas. Não, mas você vai naquilo que você tem interesse, em que você sintoniza com aquelas pessoas. Isso é complicado também, porque às vezes as pessoas falam assim, antes falavam, né? Porque a mídia manipula a informação, né? Hoje,
Você escolhe o que você quiser assistir e vai na página inicial do YouTube e vê o quanto de besteira que as pessoas estão assistindo. Elas estão assistindo as mesmas porcarias que elas assistiam quando a TV aberta falava que você assistiu ou que você não assiste. Isso significa que não é a TV aberta que está manipulando o povo. Significa que o povo está com uma vibração baixa que dá ibope para aquele tipo de coisa. A TV vai colocar aquilo que dá ibope. Ou seja, o que o pessoal está sintonizando? Está sintonizando com tragédia, com desgraça? É isso que eu vou dar para eles. Porque hoje em dia você pode escolher o que você assiste e nada obstante você continua assistindo o quê? Sendo que tem tanta coisa boa, tanta coisa evolutiva, elevada, para frente, para cima que você pode assistir, você está assistindo aí canal das tretas da vida. E hoje qualquer coisa legal que te acrescente que você queira sintonizar, você pode, você tem, tá aqui, era da informação. Outra coisa, né? Plano espiritual, vamos falar assim, é porque no plano espiritual você pode assumir a forma que você quiser, se você quiser aparecer assim, assado. Isso é muito perfil de internet. Né? No perfil da internet você também não dá uns tapas assim na sua aparência para você se apresentar, às vezes você põe a foto de um ícone que você gosta, um pôr do sol. Não é igual o plano espiritual, mas você está entendendo as analogias? Você está entendendo que a nossa frequência está aumentando? E que por uma coisa que é mais objetiva e material, como a tecnologia, tem como a gente perceber um pouco desse movimento? Não que a tecnologia resuma isso, não que a tecnologia seja algo do plano espiritual, mas a nossa vida está se tornando assim. É que a tecnologia é matéria. E a analogia didática fica mais clara para a gente perceber. Então, de uma certa forma, a gente está se aproximando sim de uma frequência mais elevada, a consciência está se expandindo, as possibilidades que ela tem para si, do que é possível, do que é real, está crescendo. A gente está comungando, a gente está acessando mais esse campo de unidade, ou seja, a gente está sentindo que a gente está interligado com todo mundo. E a gente já consegue fazer isso de uma forma direta. Então, esse que é o lance do momento de transição planetário barato de você estar encarnado nesse momento. Porque você vai ver um monte de sujeira, que são as limpezas todas que tem que acontecer no globo, mas se você olhar com o olhar certo, você vai perceber coisas acontecendo assim, em poucos anos, praticamente exponencialmente, é quase uma progressão geométrica, de avanços, que se você for olhar direito, estão mostrando para nós sinais das possibilidades do avanço, não só da matéria, mas do espírito. O que você, espírito, é capaz? O que é essa vida possível? E aí eu entendo o monge tibetano quando ele diz: a tecnologia imita o espírito. Hoje, os limites de tempo e espaço são muito diferentes. Porque a consciência é atemporal e não local. E a gente, mesmo sem perceber, a gente está começando a se adaptar a essa fase nova. E é uma fase mais espiritualizada. Não no sentido de que está todo mundo se conectando com o divino, com o sagrado. Mas a gente está se aproximando de frequências diferentes. Ah, Yuri, mas tem muita gente ruim no mundo, não é possível. Ué, mas no plano espiritual também tem frequências diferentes que tem muita gente super inteligente, mas que atua no mal. Agora, a questão é que esse momento está ensinando para a gente. Essas realidades e essas consciências dessas pessoas estão aí. A pergunta que me cabe não é se elas existem ou se elas deixam de existir. Porque elas existem na matéria e fora delas. A questão é, o que eu estou fazendo aqui dentro está me sintonizando com o quê? Porque esse lance de que só no plano espiritual, aquilo que eu vibro, aquilo que eu sintonizo, eu vou para esse lugar, não é só no plano espiritual. Porque aqui, plano material, está contido, é parte do plano espiritual também.
o plano astral, o nome que você quiser. É que aqui, como a densidade é diferente, né, a vibração é mais lenta, né, você tem um certo delay das coisas. Mas aqui continua acontecendo a mesma coisa. Se eu estou vibrando negócio positivo, vem coisa positiva. Se eu estou vibrando coisa negativa, ainda que não seja imediato, como no plano espiritual que vibra mais rápido, passa um dia, passa outro dia, a coisa negativa vem também. Mas aqui também é o plano espiritual, só que mais denso, com uma proposta de aprendizagem, de experiência diferente, muito rica de se passar, mas isso faz parte. E agora que a nossa frequência e entendimento está se ampliando, a gente consegue perceber isso e viver isso aqui, porque antes era só teoria, história da carochinha, que você fala, ai meu Deus, um dia quando eu desencarnar no plano espiritual vai ser assim, vai ter tal possibilidade. Hoje você já está vivendo muitas dessas possibilidades aqui na matéria. Claro que falta muito, tem muita coisa pela frente, mas eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha ouvido falar, alguém falou, não lembro onde, falou assim, você sabe uma das características do plano espiritual? Eu falei, é que no plano espiritual você é capaz de trabalhar e no momento em que você está trabalhando, aquilo te dá prazer, aquilo te nutre, você se sente bem, sente prazer em trabalhar. Isso me pegou na época porque a minha volta, no contexto ali, o trabalhar há 20 anos atrás, sei lá quantos, era aquela coisa chata que a pessoa fazia por obrigação, tinha que acordar na hora que ela não queria, voltava na hora que ela não queria para casa, e ela tinha que fazer por obrigação, às vezes uma coisa chata, para pagar conta, e é isso, né? E claro que não é isso, e não era isso, mas era a minha percepção do momento. Mas hoje, por exemplo, é quando você vê as possibilidades que o avanço do mundo tá concedendo, você vê muito mais gente hoje utilizando os recursos e o conhecimento para conseguir fazer o quê? Trabalhar naquilo que gosta, fazendo algo que tem sentido, que se nutre fazendo aquilo e ainda conseguindo ter um recurso para manter o equilíbrio material aqui, monetário. E hoje, muito mais do que há 20 anos atrás. Mas muito mais. Muito mais. Hoje tem muito mais gente trabalhando, fazendo o que gosta e sendo valorizado por isso, do que lá atrás. Porque hoje a gente tem recurso, hoje a gente tem consciência para isso. Isso ajuda a gente a antever um mundo novo. E o que esse mundo novo nos trará de possibilidades e de potencialidades. Então, sim, está acontecendo muita coisa chata no mundo. Coisa que você fala, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, por que eu encarnei agora? Mas quando a gente para e deixa o nosso ego mimado de lado e vê a preciosidade, a gente vê o tanto de coisa que está acontecendo e que tem acontecido em tão pouco tempo. Olha o tanto de gente hoje que tem interesse em assuntos ditos espirituais e não mais naquela toada de crença que você tinha antigamente. Porque antigamente, eu acredito nisso. Não, hoje em dia as pessoas estão tendo recursos para adentrarem essas realidades e perceberem por experiência direta. Falar, não é que eu acredito por uma superstição, é que eu estudei. Isso faz sentido, agora tem lógica, tem conteúdo, tem informação para eu entender. E tem como eu acessar, tem como eu experienciar. Porque Deus e toda a realidade espiritual não é apenas um negócio para você ver depois que você morrer. Um negócio que a gente vê depois que a gente acorda. E o acordar pode ser depois da morte, pode ser aqui, e pode ter gente que morre e não vê Deus, porque não acorda, porque fica com a consciência muito limitada ainda do lado de lá. Mas olha o tanto de informação que a gente tem hoje, de insights que mudam chaves dentro da gente, que faz a gente perceber as coisas com uma outra consciência, com uma outra perspectiva, e falar, nossa, agora está fazendo sentido, agora eu estou sacando o que eles queriam dizer. Porque tem muita coisa metafórica, tem muita coisa alegórica, tem muita coisa corrompida nas ideias espirituais que a gente herdou. Muita coisa manipulada. Mas agora a gente está tendo recursos. E não só recursos de intelectuais, mas existenciais. Por exemplo, os recursos que a gente tem
né, com essa grande globalização, que a gente está aprendendo muito meditação hoje aqui no Ocidente. A meditação, por exemplo, é um recurso que te permite perceber por você mesmo essas coisas. Ninguém precisa fazer você acreditar. Olha o quanto que está tendo de crescimento em tão pouco tempo. Ah, Yuri, mas então por que está tendo tanto crescimento, está acontecendo tanta coisa chata no mundo? Faz parte do processo. A natureza não dá saltos. A gente está vindo de um estado de consciência muito bruto. E não faz muito tempo. Até pouco tempo atrás, os caras estavam fazendo guerra mundial. Que idiotice, sabe? Do ponto de vista da consciência, que babaquice. Calma, a coisa está acontecendo. É a limpeza. Quanto mais luz você põe no lugar, mais você vai ver a sujeira. Mas não é porque aquela sujeira apareceu agora, ela sempre estava ali. É que agora ela está ficando mais absurda, agora está ficando mais um alarde. Agora você olha para aquilo e você não fica com indiferença. Agora te incomoda a sujeira que está no mundo. E você quer fazer alguma coisa com isso. Você não espera que alguém faça lá fora. E hoje em dia você tem recurso. Rede social, por exemplo, você tem voz. Não é só o William Bonner hoje que tem voz, não é o presidente da República que tem voz. A sua voz pode ser ouvida num celular. Olha como a coisa está ficando mais horizontal. Esse que é o bacana. Quanto mais transpessoal, ou seja, além do ego, a relação, mais horizontal. Porque esse negócio de estar acima e estar embaixo é referencial. Alguém que se acha em cima, alguém que se acha embaixo. Agora, quando eu olho nos seus olhos e falo, o Deus que está em você está em mim, é horizontal. Ninguém está acima, ninguém está abaixo. Não é porque o cara é presidente da República que ele pode falar uma coisa que só ele pode falar. Eu também posso falar, você também pode falar. Claro que a gente tem que avaliar a coerência. Não é só porque eu posso falar que aquilo que eu vou falar tem coerência. Não é só porque o cara está na presidência que ele vai falar que aquilo tem coerência. Mas acho que você está entendendo o rolê. Mas hoje em dia todo mundo tem possibilidades que antes a gente não tinha. E você está vendo a coisa fervilhando? Sim, as coisas erradas do mundo estão incomodando como nunca. E que bom que você está ficando incomodado com isso. Não é para você olhar e falar assim, mas tá vendo, tem tanta coisa ruim, o mundo não tá bom. Não, o fato de você estar percebendo a coisa ruim, de você estar incomodado do jeito que você tá, é um avanço. Significa que tem luz aí. A luz, o clarão está iluminando. Porque antes, bicho, pode ter certeza, põe uns séculos atrás, não muita coisa. O bicho estava comendo solto no mundo. Mas tinha muita gente que, o mundo é assim mesmo, não sei o que tem, vamos esconder, vamos fazer o nosso, vamos fazer... Tinha gente que queria mudar? Tinha. Mas hoje em dia parece que está todo mundo querendo mudar, isso é bom. De uma certa forma. É claro que precisa coerência, precisa maturidade, precisa equilíbrio, né? Precisa desenvolver a coisa. Mas você está entendendo o ponto? A gente está mudando. O mundo está mudando, cara. E a gente está encarnado num momento, sabe? É precioso. É precioso. A gente reconhece a nossa falange encarnada aqui hoje. A gente sabe a nossa família espiritual. Que a gente tem acesso. A internet, por exemplo, possibilita que eu saiba que tem um monte de pessoa aqui no Brasil e no mundo que pensa em sintonia comigo aqui agora, com todo mundo aqui. Com todos nós aqui. Antes não tinha, a gente não sabia. Será que um dia eu vou encontrar alguém que pensa como eu, que vai entender o que eu estou falando? E às vezes antes a gente achava que a gente era a minoria. E hoje a gente se pergunta, será que somos mesmo? Olha o tanto de gente aqui, por exemplo, num canal que fala de espiritualidade, com jovem. Onde já se viu isso? Que coisa bizarra. Mas são as possibilidades que esse mundo está dando. Porque não é porque eu sou jovem ou não. Eu não sou avaliado pela minha idade na internet. As pessoas vão se inscrever no canal por aquilo que eu falo, pela ideia. A ideia não tem idade. E hoje isso é claro. Porque antes você precisava só de uma formalidade, uma coisa assim, muito formal que falasse, essa pessoa pode falar alguma coisa. Hoje em dia não, se a pessoa fala, ela é avaliada pelo conteúdo. Se aquilo tem interesse, as pessoas se interessam. Se tem coerência, as pessoas vão atrás. Porque é o mundo da informação, é o livre pensamento. E é a comunhão no meio disso tudo das consciências em prol dessa elevação. Então, cara, que momento que a gente está vivendo. Que momento que a gente está vivendo.
Olha, a única coisa que a gente precisa tomar cuidado nisso é algo que a gente sempre deixa para trás, que é o desenvolvimento moral diante disso tudo. Porque sim, vai ter desenvolvimento intelectual, sim, a tecnologia vai se desenvolver, se aproximando, inclusive, de potencialidades que a gente vai ter lá no plano espiritual, ou que representem potencialidades do espírito. Sim, vai acontecer tudo isso. Sim, a gente vai ter experiências de expansão de consciência, mas existe uma coisa chamada crescimento moral, que é uma coisa que eu não tenho moral para falar. Eu tenho moral para falar... Moral não. Eu tenho como te falar em termos de tese, em termos de teoria, porque eu acho que todo mundo só tem como falar de crescimento moral em termos de teoria. Mas é uma coisa para a gente não esquecer. Não adianta desenvolver tecnologia um monte, a inteligência um monte, a entender como que funcionam as multidimensões da vida, se a gente continua com o coração duro. Que a gente tem informações da espiritualidade, que todo planeta, toda civilização que fez isso, que avançou um monte nisso, mas que continuou com o coração duro, deu errado depois. Por isso que Jesus vinha falar, ó, bem-aventurados os puros de coração. Mas entender como funciona o plano espiritual não significa que eu já não estou com o coração bom. Não significa não. Tem muita gente que sabe um monte de coisa, que acessa um monte de experiência, mas que não. Então o caminho continua sendo do amor, continua sendo do coração. Estou falando isso para você? Não, estou falando isso para mim, porque a minha orelha está mais próxima da minha boca aqui. Eu sou o primeiro a ouvir o que eu estou falando. A gente precisa atentar a isso. E aí, é aí que está a separação do joio e do trigo da coisa. Porque o desenvolvimento da tecnologia não depende do seu caráter. Porque a tecnologia é neutra. Tem gente usando ela para o bem, tem gente usando ela para o mal. Agora, o crescimento do teu espírito e do meu espírito dependem. Que eu acho que não há tecnologia mais avançada do que o amor. Quando a tecnologia humana começar a imitar essa potencialidade do espírito, aí a coisa vai ficar boa. Ou quando a gente começar a usar mais as tecnologias como esses motivos mais bondosos, mais fraternos, né? Mais amorosos e alegres e tal, aí você pode ter certeza que a tecnologia vai começar a estar alinhada ao nosso verdadeiro propósito. Mas ainda assim é interessante a gente ver como que a nossa consciência tem expandido com o tempo, mesmo que sem a gente perceber. Como a nossa frequência tem aumentado, por assim dizer, né? Da nossa vibração. Claro, volto a dizer, tem gente que aumenta, que tem mais possibilidades, mas que às vezes acaba usando aquilo mal. Cuidado com isso. Os anjos caídos não são só lá atrás, não. É aqui e agora. Mas enfim, é aquilo, né? Às vezes, quando você tá ali com você na sua casa, você não vê a mudança que está acontecendo. Às vezes precisa vir um parente que te visita um mês, depois passa 5 meses, 2 anos, vem te ver e fala, cara, como você mudou? Você fala, mas eu não mudei, não é possível, tá tudo a mesma coisa. Não tá a mesma coisa. E olha como você cresceu. Não, mas só tá com problema. Então, tem todos esses, mas você também tá crescendo, você não tá percebendo? Tem um crescimento nisso. Vamos olhar para isso com carinho, para esse momento. Porque, olha, esse momento de crescimento que a gente está tendo no planeta é raríssimo a gente passar por um momento desse. Eu tenho certeza, vou falar um negócio pra você. Daqui 200 anos, quando a gente tiver todo mundo aqui lá no plano espiritual, a gente vai olhar e falar, cara, que legal, a gente tava encarnado lá na época da transição mesmo, onde o bicho tava pegando. E a gente vai ter ótimas lembranças. Não significa que vai ser tudo fácil, tudo flores, não vão ter desafios. Mas a gente vai enxergar a preciosidade desse momento. Que a gente está vivendo coisas que, olha, que o planeta não vê, ó. Então, que legal a gente estar passando por isso tudo, né? Que interessante.
Cara, esse vídeo era para ser de 10 minutos. Mas se a gente for estender essa conversa, dá pra gente ficar dias aqui conversando. Tá 50 minutos, eu vou parar por aqui. Mas só vou deixar essa semente aqui, ó. Vou jogar ela pra gente pensar. Quanta coisa tá acontecendo. Quanta coisa. O problema é que muitas vezes a ênfase é só no negativo, mostram pra gente só o negativo. Mas vamos começar a olhar também pro lado positivo, porque tem grandes coisas acontecendo. E se a gente focar nisso, se a gente alimentar, se a gente fizer por onde, a gente, nosso livre-arbítrio, a nossa iniciativa, não vai vir de fora. A gente, eu acho que a gente está com um potencial muito bacana de transformação real do planeta. Sei que tem muita coisa errada por aí. Eu sei. Você não precisa me dizer isso. Ah, por quê? Porque eu sei disso. Eu sei disso. Mas tenta só olhar para um outro lado agora. Tenta ouvir o que eu estou falando. E aí, no final das contas, quem vai sintonizar é a gente. Olha quantas possibilidades estão sendo dadas. Que a gente possa usar essas possibilidades para ajudar mais, para abençoar mais, para espalhar mais bondade, espalhar ajuda, para se conectar no positivo, para transformar de fato o âmago dessa consciência, não apenas expandi-la, mas mudar a qualidade dela, que seja para o amor, que seja para a bondade, que seja para a paz. Tem trabalho pela frente. Mas tem muita gente, como você que está me assistindo, que sabe o que eu estou falando e que acredita nesse mundo novo. Apesar de ainda ter muitos gritos do mundo velho convulsionando e ecoando por aí. Mas existe um mundo novo que está nascendo. Todo nascimento é um processo. Tem muita sujeira, né, no nascimento, né? Tem muita dor, tem grito, tem tudo isso. Mas é um nascimento. Eu acredito sim que o mundo novo está nascendo. Acredito muito no poder da educação no meio disso tudo. Por isso que eu me formei, inclusive, como educador. Sou educador, me formei como pedagogo para trabalhar nessa educação. Não na educação só de sala de aula, mas da integralidade do desenvolvimento humano, da consciência, da cultura de paz, da consciência ambiental, de tudo isso. É o momento para a gente focar nisso. Ancorados no amor, naquilo que realmente tem valor nessa vida. Gente, já falei demais. Eu ficaria aqui conversando com vocês deliciosamente muito tempo, mas é mais para dar esse toque, para a gente ver essas coisas desse ângulo. Que gostoso esse assunto. Dá pra gente ir longe. Mas enfim, a gente para por aqui por enquanto. Vai dar muita conversa isso aí ainda. Meu, se você viu sentido nesse assunto e conhece alguém que fala, alguém precisa ouvir essa conversa, manda esse vídeo. Porque é importante a gente se sentir manados, sentir que não só faz sentido para mim, mas que tem mais pessoas que estão entendendo o sentido disso. E, quando a gente cria o poder do conjunto, a coisa fica mais forte, né? E que legal, que legal. A gente vai se conectando. Gente, muito obrigado, fique em paz, brilhe sua luz. Volto a dizer, senta a testa no botão de like, como eu sempre peço aqui. Por que é importante o like? Porque é só isso aqui, ó, tuque. Você não precisa fazer mais nada, só isso aqui, tuque. Eu que precisei fazer alguma coisa, fiquei aqui 50 minutos falando. Porque você está mostrando pro YouTube que esse tipo de conteúdo vale a pena ele recomendar. É isso, é só isso, é tudo isso. E se inscreva no canal se você quiser acompanhar os nossos conteúdos. Se você quiser fazer o meu treinamento de meditação, eu tenho vários livros sobre o assunto, sou formado nisso, inclusive. Vou colocar os links aqui embaixo, tem os meus outros cursos, vou deixar o site onde você encontra alguns dos meus livros. E é isso, gente. Um beijo carinhoso na alma. Fique em paz, brilha a sua luz. Falei bastante aí. Nossa. Receba um abraço do tamanho do sol.